Próximo palestrante, Dr. Charles Sá, ele é da cidade do Rio de Janeiro, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, membro fundador da Sociedade Brasileira de Queimados, membro também efetivo da Associação dos Ex-Alunos Pitangui, membro da Sociedade Brasileira de Laser desde 98, ele também é especialista em cirurgia geral, e é palestrante em congressos e eventos na área de medicina estética e veio nos privilegiar, dando a honra de nos passar informações importantes. Vamos ficar atentos, né? Atentos a tudo que ele tem a nos trazer nesse momento. Dr. Charles Sá. Vamos aplaudi-lo? Ok, boa tarde a todas. É um prazer estar aqui mais uma vez. Eu estive ano passado, onde falei sobre a filosofia da cirurgia plástica, com os aspectos filosóficos. E hoje nós vamos falar uma coisa interessante, que é tema de um livro que estamos escrevendo. Provavelmente iremos publicar esse livro no próximo ano. E esse livro fala sobre os limites da vaidade humana, até que ponto esse mercado, o mercado do consumismo que nós vivemos nesse mundo capitalista, até que ponto ele interfere de forma positiva ou negativa na vida das pessoas de um modo geral. Próximo. Tem que dar um ok ali para tirar a... Eu passo aqui também? Não, só ele que passa. Próximo. Então, o tema da nossa... Primeiramente, eu gostaria também de agradecer à comissão organizadora, em nome do senhor Nates, pelo convite, mais uma vez, estar aqui. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre os limites da vaidade humana, cirurgia plástica no terceiro milênio. Nós vivemos num Estado democrático, e onde existe também o direito à beleza. Ter direito à beleza é você poder mudar, melhorar a sua aparência e trilhar os caminhos da vida com muito mais tranquilidade e com muito mais autoconfiança. Entre as conquistas do ser humano nesse século XXI está o seu direito e a capacidade de melhorar e mudar a sua imagem. Ou seja, o homem passou a ter direito em si e mudar sua imagem de acordo com aquilo que ele acha que é mais conveniente em relação ao mundo que ele vive, em relação às suas próprias expectativas. Encontrar a fonte da juventude é um antigo sonho da humanidade, e na antiguidade o direito à beleza estava ligado aos deuses, né? Hoje o homem, com acesso à ciência e à tecnologia, ele se permite ter esse direito, ter o poder de mudar a sua imagem e tornando assim mais acessíveis todos os tratamentos estéticos, tratamentos cirúrgicos, tratamentos cosmetológicos, e aqui mostrando a mídia, né? Colocando isso de uma forma bastante invasiva, bastante efusiva, a publicação praticamente mensal de novos tratamentos, muitos deles, entre aspas, milagrosos, muitos deles realmente com resultado eficaz, trazendo realmente um benefício a médio e a longo prazo para os pacientes. Nós trazemos a nossa carga genética e, consequentemente, a herança corporal nos é dada pela essa herança genética, herança familiar. E como nós vivemos num mundo capitalista, onde o consumismo coloca os padrões estéticos a serem atingidos pela massa, pela sociedade, e onde se vende esses produtos de um corpo perfeito, as pessoas e as mulheres irão passar por uma necessidade colocada por essa mídia, por esses padrões estéticos difundidos, uma necessidade de mudar seu corpo e se adequar a esses novos padrões estéticos para que consiga ter melhores oportunidades na vida, melhores condições do seu trabalho e consiga também uma melhor aceitação pessoal e social. E com isso, com essas transformações que são acarretadas no corpo, como por exemplo o implante de silicone de mama, implante mamário, implante de panturrilha, implante de glúteo, essas transformações, se forem colocadas de forma exagerada, obsessivas, poderão trazer uma artificialização da natureza humana. Próximo. Neste mundo moderno, o homem vive sentimentos de ansiedade e insatisfação, onde ele passa do equilíbrio em estar em harmonia consigo mesmo para um total desequilíbrio quando ele se depara com o seu envelhecimento, quando ele se depara com as marcas do tempo,
quando ele passa a se sentir feio, envelhecido e muitas vezes rejeitado. Ou seja, então ele vive essa dicotomia de estar vivendo em harmonia consigo mesmo, a um processo total de desequilíbrio do seu eixo principal. Próximo. O ser humano, através do tempo, continua sempre aquela busca da juventude, da beleza, que é fonte de um paraíso, e que hoje esses padrões de beleza e a juventude são considerados fundamentais na conquista do sucesso. Próximo. O homem moderno vive hoje com muito mais aceitação da sua fragilidade em relação ao tempo, se permitindo melhor tratar-se e ter uma imagem mais adequada com esse novo tempo. E a valorização dessa imagem atraente, ou a imagem bonita, é considerada um fator determinante para a conquista do sucesso, não só na vida profissional, como também na vida pessoal. Esse é um autor francês, Lipovetsky, onde ele escreve um livro, O Império do Efêmero, onde ele coloca exatamente isso, o palco das aparências, onde o homem vive em função da contemplação de corpos perfeitos, ao mesmo tempo também que ele tem a necessidade de ser visto ao olhar do outro, ser contemplado ao olhar do outro. Próximo. A sensação de ausência de um corpo normal poderá desenvolver um complexo de inferioridade. E, a partir das reconstruções, com as cirurgias, com os tratamentos dessas formas, o homem consegue um canal melhor de aceitação, um redimensionamento dos seus valores, melhorando a sua autoestima e conseguindo melhor autoconfiança para caminhar pelos caminhos da vida com muito mais assertividade e com muito mais confiança. Aqui mostrando alguma matéria relacionada à Veja, mais uma vez, a mídia implacável, mostrando, ou seja, esses corpos perfeitos, onde colocando que geralmente esse corpo perfeito sustenta o status do sucesso, e o consumismo hedonista, ou seja, que nós vivemos, ele vai exatamente vender essa imagem como sendo a imagem do sucesso e da felicidade. E, consequentemente, os produtos que são atrelados a esse padrão de beleza. Produtos cosméticos, estilo de vida, vestuário, tudo mais que o capitalismo traz dentro desse padrão estético. E a coisa é tão forte, é tão significante, atinge tanto o inconsciente coletivo, que um pesquisador americano realizou a seguinte pesquisa. Ele associou a força econômica, o padrão econômico com o padrão estético. Será que a beleza tem tanta interferência na atividade econômica de um país, de uma cidade? E ele chegou à seguinte conclusão, que a beleza evoca confiança. E ser confiável hoje se traduz em melhores salários. Ou seja, o papel da força da beleza, da imagem, relacionado ao mercado de trabalho, à venda de produtos e outras coisas mais. Próximo. Aqui mostrando exatamente o poder desse designer, das formas, da imagem, como fator importante e fundamental na vida de hoje. Aqui mostrando exatamente isso, como o design, o estilo e a aparência se tornaram fatores fundamentais, decidindo o sucesso ou fracasso de empresas, produtos e carreiras. Então, o fator imagem como fator fundamental, como fator decisório na vida de empresas, de produtos e pessoas. Segundo o pensamento psicanalista de Freud, nós sustentamos a imagem corporal exatamente para sustentar o interesse do outro. Então, essa condição que é gerada por esse interesse do outro, nós passamos a gozar dessa situação e gozamos do usufruto dessa condição, quando nós temos o desejo e a satisfação de atingir o desejo do outro. Ou seja, a mulher vive, ela alimenta o seu próprio ego na medida que ela se sente desejada, atraída, obviamente, né, e cortejada. Então, segundo o pensamento psicanalista, a mulher se sente bela não só de fora o íntimo, mas também precisa do olhar do outro para que ela se sinta bonita, se sinta atraente. No mundo globalizado, a imagem ganhou espaço de destaque e passou a participar do espetáculo diário nas clínicas de estética de todo o país, nas academias, na mídia de uma forma geral. E o papel dessa imagem das formas, no mundo moderno, assume tendência na economia mundial, onde o design adquire muito mais importância do que o conteúdo, do que a funcionalidade, decretando-se assim uma verdadeira filosofia visual do nosso tempo.
Segundo Landos, que é outro pesquisador francês, ele tem uma visão do corpo como sendo um texto onde nós colocamos, inserimos nele ícones, imagens, cicatrizes, proeminências, piercing, para que a gente consiga dar um ressignificado a esse corpo. Com isso, o corpo vai servir como um texto, como sendo um discurso dando sentido ao ser, à pessoa. Ou seja, você olhando para o indivíduo, você sabe que grupo social ele pertence, qual é a sua raça, a sua época que ele viveu. Então, isso é muito comum nos dias de hoje. Então, o corpo passa a exercer um papel fundamental no seu discurso corpóreo. E isso aí também tem uma outra teoria que fala o seguinte: a gente passa a viver hoje uma bioidentidade somática. Ou seja, o corpo passa a exercer um papel fundamental na nossa própria identidade e como fator identificador nossos sentimentos, das nossas perspectivas relacionadas à nossa vida e o mundo no qual nós vivemos. Para o cirurgião plástico, a beleza tem um sentido amplo, ligado exatamente ao bem-estar do indivíduo. Rejuvenescer é buscar o renascimento, é buscar, através você apagar as marcas do tempo, você retornar, você transformar e ser melhor aceito pelo seu meio. O ser humano é um só e o bem-estar na sua intimidade reflete exatamente isso, a consciência de saúde orgânica. A aparência humana vai muito mais além do que uma questão de higiene, mas sim em você conviver melhor em harmonia com a sua própria imagem. Aqui eu coloquei algumas frases que eu julgo importantes. Por exemplo, Yves Saint Laurent fala uma coisa interessante. Hoje, no mundo de hoje, aparentar menos idade, ou seja, aparentar ser mais jovem, é muito mais importante do que a posição social. E as pessoas já não querem mais ser elegantes, elas querem seduzir. Ou seja, o papel da imagem com a sedução é uma coisa importante que o Yves Saint Laurent destaca nos livros que ele escreve. Então, como estão falando sobre a vaidade é um catalisador, um fator importante para que a gente catalise esses processos da imagem, dessas modificações da imagem relacionado com a mídia ou não. Então, vem aí a questão: o que é ser belo? O que é ser bonito? O que é ser bonita? Alguém que poderia assim, definir dentro da concepção de cada um o que é ser belo, por exemplo? Você, qual é o seu nome? Assunção. Assunção, para você, o que é ser belo para você? Certo. Então, a Assunção, ela está colocando aqui um dado importante, que para você ser belo, é importante o seu lado interior estar bem trabalhado, estar em equilíbrio, estar em harmonia, para que você, ou seja, ela está colocando que não adianta você ter uma estampa, um estereótipo perfeito, se você não estar bem consigo mesmo. Alguém gostaria de dar outra definição sobre beleza? Por favor. Seu nome? Heloísa. Simetria. Certo. Heloísa, então eu vou te colocar só uma coisa. Heloísa está falando aqui, é um dado importante, ela está colocando que a beleza está ligada à simetria. E ela se referiu ao rosto. Tem um estudo que saiu publicado há 10 anos atrás, numa revista Newsweek, uma revista americana, onde coloca que beleza facial está ligada à assimetria. Você vê como os conceitos em cada época, hoje você acha que o conceito de beleza é a assimetria. Mas esse estudo americano provou que a assimetria, ou seja, a não simetria, é um padrão estético de beleza. Aí coloca como Julia Roberts é um exemplo, a Bárbara Streisand é outro exemplo, de rostos assimétricos que tem no seu todo um conjunto de beleza. Bem, então a beleza é algo impossível de ser definida, ela é plural, ela é geográfica e ela é atemporal. Cada época tem seu padrão, cada povo tem o seu padrão e cada raça tem o seu padrão. E cada mulher é bela ao seu modo, tem um seu jeito especial de ser, sua própria anatomia e deve se contemplar. Para o homem, pode deixar aí, tá bom. Para o homem, de uma forma geral, o conceito de beleza está ligado à semelhança com o próximo, com o seu par. Ou seja, a pessoa tem braço, tem tronco, membros, né? Então, geralmente, está associado ao seu próximo. Sentir-se bela é um estado de espírito, ao exercício dos olhos de quem vê. Segundo Pitangui, beleza não se define com palavras, mas se percebe quando você se depara com ela.
E para o filósofo Platão, beleza está ligada exatamente com a harmonia entre as partes de um todo que se coloca de uma forma harmônica. Exatamente, é um conjunto de satisfação, não um todo. Isso aí é a teoria de Platão. Próximo. Bem, então, esses padrões estéticos colocados pela mídia são perseguidos pela mídia, onde se vende produtos, onde existe uma sociedade de consumo que vai consumir essa beleza como sendo sinônimo de felicidade. E esses padrões estéticos, eles são difundidos através de mecanismos de mimetismo social. Como é que é isso? É muito comum, geralmente, o sucesso está ligado a um tipo de beleza, a um estereótipo de beleza. Por isso que as atrizes de Hollywood e atores de Hollywood têm um grande fascínio pela grande massa, a massa social, onde vê nessas atrizes e nesses atores o sucesso estereotipado nessa beleza. Porque geralmente essas pessoas que exercem atividade ao qual elas brilham, elas são expostas, as pessoas têm a tendência a relacionar com pessoas felizes, que são detentoras de privilégio pela atividade qual exercem e como sendo seres superiores. Então existe a necessidade, a vontade de assemelhar-se essas pessoas que são consideradas superiores, porque elas brilham pela atividade que exercem, pela posição social que elas ocupam. Geralmente, esses indivíduos, eles provocam ondas de imitação. Geralmente, esse processo é vertical, de cima para baixo. É a grande massa querendo imitar, querendo ser parecido, assemelhar-se com essas pessoas. Como que isso sendo feito, você vai ter mais sucesso, você vai ser mais bem-sucedido. No final, a gente abre para a pergunta, tá bem? Isso, exatamente. No salão de beleza, eu quero o cabelo da fulana, eu quero... Na cirurgia plástica também. Isso. Na cirurgia plástica também isso acontece. Esse processo de mimetismo social pelas ondas de imitação que essa mídia coloca e é seguida pela grande massa. A vaidade humana, ela permeia homens, a vida de homens e a vida de mulheres. Então, só que existem algumas diferenças. O homem sempre foi vaidoso, como a mulher sempre foi vaidosa. No modo geral, as pessoas acham que as mulheres são mais vaidosas que os homens. Não. Os homens e mulheres sempre foram vaidosos. Só que a maneira de expressar essa vaidade se difere entre homens e mulheres. O homem, ele passa a ter uma capacidade muito maior de exercer o seu capitalismo econômico. E a mulher, o seu capital principal é o capital estético. Então o homem está ligado a essa vaidade dele, relacionada ao capital econômico, que dá poder a ele. A mulher está ligada ao capital dela estético, que dá a sedução. Ou seja, quanto mais capacidade de seduzir, mais bela é essa mulher. E ela exerce essa vaidade de forma mais ostensiva ou não. E o homem tem a diferença em relação à mulher, que ele se vê de uma forma global. Ele tem uma análise de si muito mais sintética, muito mais global. E a mulher não, ela tem uma visão de si muito mais fragmentada, muito mais analítica. Então a mulher se vê pálpebras, ela repara o nariz, que o nariz não está bem, a pálpebra não está bem, o bumbum não está bem, e o homem não, ele se vê de uma forma muito mais global do que analítica. Então, essa diferença do exercício das vaidades relacionada ao homem e à mulher existem, mas, de um modo geral, todos são vaidosos. Só que um transita de uma maneira, o outro transita de outra. A cirurgia plástica, que é a minha atividade principal, ela não tem o poder de atestar a felicidade, mas ela é um recurso, quando bem aplicado, de forma e no momento correto, confere melhores condições emocionais a esse indivíduo a trilhar os caminhos da vida com muito mais segurança, com muito mais autoconfiança e muito mais assertividade. Então a cirurgia plástica não pode ser vista como fator, como a chave da felicidade, como a chave transformadora para uma vida inteira. Ela deve ser colocada como peça importante nesse processo transformador, mas ela não pode ser vista como um fim, ela é um meio, uma atividade de meio, que irá conferir melhores condições a esse indivíduo a trilhar os caminhos da vida com muito mais segurança, com muito mais condições emocionais. Para se atingir um resultado satisfatório,
não basta apenas conhecer as técnicas cirúrgicas. É importante sentir o outro, sentir o seu paciente, para que você consiga entender e essa interação nos permita, esse ato interativo se faça de uma forma muito mais complexa e muito mais abrangente, você entendendo o que é que essa pessoa, esse paciente procura com a cirurgia plástica. Por isso que a formação humanista do cirurgião plástico é importante para que ele consiga, junto com o seu paciente, encontrar os melhores caminhos para que ele consiga atingir a sua felicidade, sem muitas vezes não é aquilo que o paciente quer. Porque às vezes o paciente procura o cabelo, como você falou, de uma atriz, uma mama de uma atriz, enfim. E muitas vezes aquilo ali não está adequado para aquele corpo, para aquela pessoa. Então cabe ao cirurgião plástico discutir com o paciente, entendê-lo e colocá-lo de uma forma mais coerente, aquilo que é possível ser feito para aquele paciente. Assim como o pintor prepara a sua tela, as suas tintas, o escultor prepara a sua pedra para trabalhar, nós devemos preparar o paciente, antes de nele intervirmos. Por quê? Porque o corpo e a mente lúcidos se interagem na nossa decisão. É muito mais importante você ter uma decisão em conjunto com o seu paciente e ele tenha condições psicológicas satisfatórias para poder interagir com você e tomarmos juntos uma decisão mais adequada para aquele tipo de paciente. E o cirurgião, além de enfrentar as limitações anatômicas de um corpo, são limitações anatômicas, ele está diante de um ser que pensa, que interpreta e que questiona. Então, é diferentemente de um pintor que pinta uma tela, essa tela não vai reclamar de nada. Um escultor que esculpe uma escultura, essa tela, essa peça esculpida não vai ter nenhum questionamento sobre o que foi feito sobre ela. O ser humano, sim, ele questiona, ele interpreta. Então, por isso que essa interação entre médico e paciente é importante. O exercício da especialidade da cirurgia plástica não pode ser visto como um conjunto de técnicas, mas sim como filosofia de vida. É assim que eu vejo a minha especialidade. Cabe ao cirurgião plástico, dentro dessa formação humanista, ter essa concepção de que a sua atividade vai além do que um simples corte, do que uma simples sutura, vai muito além do que isso. E isso é importante ser consciente disso, para que seja responsável naquilo que existe em termos de dimensão que você está oferecendo quando você submete a operar um paciente. Para um pouquinho agora. Eu vou mostrar agora algumas cirurgias mais comuns e depois nós vamos discutir sobre a parte de pós-operatório e tudo. Pode passar. Técnica, ação. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre o que eu falei? Porque essa minha visão que eu estou colocando para vocês, eu acho assim, todos nós, na nossa formação, no nosso caminho, a gente está muito ligado a estudar, a ver novas técnicas, a conhecer tratamentos, a conhecer tudo que é feito na tentativa de melhorar o nosso resultado, melhorar a nossa performance na nossa atividade profissional. Mas esse é um olhar que eu estou colocando para vocês, um olhar de fora, um olhar crítico daquilo que a gente faz. Isso é importante, a gente ter esse aspecto reflexivo, para que a gente consiga entender melhor a dimensão desse mundo capitalista que nós vivemos, onde ele se alimenta das insatisfações pessoais. Quanto mais insatisfeito emocionalmente estivermos, mais isso gera consumo. Isso gera o quê? Consumo, gera-se mais vendas. Então, o mundo capitalista se alimenta desse processo. Ou seja, a insatisfação emocional gera o consumo. Quanto mais insatisfeitos emocionalmente, isso gera maior consumismo, maiores vendas, e as empresas lucram com isso. Então, isso é um critério que nós devemos abordar. Bom, mostrando aqui a cirurgia da mama, a prótese de mama, nós colocamos a prótese atrás da glândula, podemos colocar pela via areolar ou pela via inframamária. Aqui mostrando um paciente, pode passar? Tá vendo? O filme não está passando. Aquela ali era uma cirurgia. Os filmes não estão passando. Vamos voltar. Eu acho que tem que abrir todos os filmes, não é isso?
Então, você tem uma visão realista relacionada ao seu paciente e uma visão realista em relação ao mundo que você está inserido nele e esse paciente também. Então, às vezes, o paciente quer buscar na cirurgia plástica um caminho que ele vai descortinar esse caminho como sendo o caminho que irá trazer felicidade para ele, porque ele acha que a atriz famosa é feliz. E ele quer ter um corpo como aquele, ele quer ter um cabelo como aquele, ele quer ter um nariz como aquele. E muitas vezes o caminho não é esse. A cirurgia plástica ela provoca melhores condições para esse indivíduo caminhar com muito mais autoconfiança, desde que exista realmente um problema. Se você consegue melhorar as formas, é por isso que eu falo, o bisturi vai muito além do que a pele. Ele atinge a parte psíquica do paciente, você vai melhorar a sua autoestima, você vai dar para ele uma melhor condição para aquele caminho com muito mais segurança. Então a gente fala que a gente faz uma revalorização, um redimensionamento dos próprios valores desse indivíduo e as pessoas que estão à sua volta. Então é uma coisa muito interessante quando você vê o aspecto psíquico. Vou esperar um pouquinho, tomar uma água. Falante, abençoe a microfonia, isso. Quem aqui da plateia, além da especialidade de esteticista, tem outro curso paralelo? Como técnico de enfermagem, fono, educação física, fisioterapeuta, massoterapeuta, farmacêutica, técnico de enfermagem. Você é da onde aqui? Pessoa. Também? Técnico de enfermagem. Técnica? Ok. Você? Físico. Enfermagem. Bom, isso aí é exatamente o que eu falo. Hoje em dia, o profissional moderno, ele não pode parar no tempo. Ele tem que estar sempre reinvestindo em novos aprendizados, caminhando em novas searas, para que ele consiga ter uma formação muito mais abrangente, muito mais complexa, e com isso ele melhora o atendimento ao seu paciente. Não só como tratamento em si, mas como visão. A partir do momento que você cursa outra área, outra especialidade, você aprende a ter um outro tipo de visão daquela que você não teria se você não tivesse cursado uma outra área. Então, a importância não só de fazer outros cursos, mas também procurar ler muito. Da outra vez que eu vim aqui, eu coloquei como um fator importante o livro, né? Ler muito, procurar conhecimento em diversas áreas, seja num curso, seja num bom livro, para que você consiga ter uma formação. Bem, qual é o seu nome? Socorro questionou em relação a prótese de silicone mamário com o aparecimento de nódulos e o diagnóstico de um possível câncer de mama. Quando a gente faz uma cirurgia de mama, no caso da prótese, primeiro a gente faz um histórico do paciente e para que a gente faz uma imagem, seja a mamografia ou uma ultrassonografia de mama, para que essa imagem sirva como parâmetro para as outras imagens futuras que esse paciente venha a necessitar realizar.
Em relação à dificuldade de você ver um nódulo com a prótese, vai depender muito do mastologista, do técnico, do médico, radiologista, que faça essa imagem. Então, isso é uma questão muito mais deles do que nossa e não interfere com a visibilidade desses nódulos. Depende da incidência que você utiliza. E hoje nós temos a ressonância, que é um exame muito mais sofisticado do que a radiografia, do que o ultrassom, que dá muito mais riqueza e detalhes na pesquisa de um nódulo que seja cancerígeno ou não. Então, para a gente, hoje em dia, a questão da imagem, do diagnóstico futuro, não é fator de impedimento para se colocar uma prótese, de forma alguma. Viu? E aí, podemos? São todos esses filmes, todos eles entram. Todos eles entram na aula. Todos só MPEG. MPEG, MPEG, MPEG. No meu roda. Vocês querem que eu continue a aula em relação com ou sem os filmes? Ou vocês querem esperar entrar o filme para a gente mostrar os? Então, quem quer que eu continue sem os filmes, levante o braço. Quem quer que eu continue com os filmes, levante o braço. Então, vamos continuar. Então, o tempo das cirurgias aqui são várias cirurgias. Eu falo prótese de mama, nariz, face. Pronto, tudo está passando aí. Só rodar agora o. Não, agora vamos voltar para a aula, né? E vai rodar os filmes, não é assim? Não, se você já abriu tudo. Então, quando você chamar, quando a gente estiver na aula, quando você clicar na aula, o slide, ele chama o filme direto lá, na apresentação. Não está fazendo? Então vamos voltar para a aula. Vamos voltar para a aula. Vamos voltar para a aula normal. É para a aula PowerPoint. Lá embaixo, aí. 16. Aí entrou. Mas entra, mas não. Coloca continuar. Esse entra aí. Pronto, entrou. Ali mostrando uma troca de prótese em cima, embaixo uma. Esse aqui eu vou passar rápido. E uma colocação de prótese pela via areolar. Nós infiltramos as lojas. A prótese fica atrás da glândula. A incisão é feita na areola. Hoje nós preferimos fazer a incisão periareolar do que a transareolomamilar. Ali mostrando a loja aqui está pronta, a gente só vamos trocar essa prótese. A retirada da prótese, essa prótese tem mais de 10 anos. Não necessariamente, a cada 10 anos tem que trocar. A indústria fala que sim. Através de exames de imagem, e exame físico também. Nós colocamos um molde antes, colocação de dreno. Esse molde ele vai nos permitir uma visão real, em tempo real, do tamanho que a gente vai usar. Nós temos uma ideia do volume. Antes de nós abrirmos uma prótese definitiva, nós colocamos os moldes e vemos qual seria realmente o mais adequado para aquele tipo de paciente. Não. Isso aí, não. Ali é sutura mal feita. É sutura mal feita, depende. Porque assim, ó, a gente pode usar transmamilar, a gente corta de leste a oeste, ou fazemos periareolar, ou seja, aqui em volta. Como fosse uma meia-lua. É essa incisão que eu uso mais hoje em dia. Essa incisão ficou assim porque ela já tinha essa cicatriz, porque ela já tinha colocado uma prótese aqui. Aqui, está falando?
Ou aqui? Abaixo do mamilo aonde? Aqui na areola. Em semilua, é isso? O que é que tem? Você achou uma mão que tinha retração. Isso é sutura, plano. O plano ficou, talvez não tenha sido suturado por plano de uma forma adequada, ficou a cicatriz deprimida. Isso é plano de sutura. Vamos para o próximo. Ali nós colocamos o dreno, o paciente fica 24 horas com esse dreno, e depois nós retiramos o dreno. Próximo. Bom, no final a gente responde essas perguntas. Vamos. Pode ir. Próximo. Dá outro enter. Aqui alguns casos pré e pós, pré-operatório, pós. Aqui tem casos de transmamilar, periareolar e inframamário por aqui. Aqui é um caso de pré e pós, pré e pós, pré e pós. Próximo. Próximo. Aqui a lipoaspiração é outra cirurgia muito comum, onde nós fazemos através da liposucção nesse tecido abaixo da pele. E em alguns casos podemos associar o mini abdômen com o tratamento da parte infraumbilical, no abdômen inferior, onde nós reforçamos a musculatura na parte infraumbilical, que é o mini abdômen. Aqui mostrando a lipo, começamos pelo dorso, fazemos as marcações, feita a infiltração, e fazemos a lipoaspiração, mostrando aqui o conteúdo que é aspirado. Em alguns casos, nós usamos essa gordura para enxertar, no caso da lipoescultura, enxertar a região de glúteo. A anestesia é peridural. Peridural. Agora, na imagem, quem vê a cirurgia acha que dói. Pós-operatório, pelo menos é o que falo por mim, não dói. Parece mentira, né? Mas não dói. A Alessandra que trabalha comigo, ela sabe, não dói. Porque o que dói no pós-operatório de lipo são aquelas áreas roxas, são as equimoses. Se você não tem equimose no pós-operatório, você não vai ter tanta dor quanto uma equimose. Porque a equimose se aumenta a resposta inflamatória e você vai ter uma maior sensibilidade desse paciente quando ele vai se movimentar. Quando não tem equimose, o processo de dor é realmente muito pequeno. Ali mostrando, só para um lado feito a lipo e outro lado feito, que vai ser feito agora, mostrando a diferença. Nós fazemos essa manobra de pálpebra rolê para ver se tem alguma irregularidade, se está um lado mais cheio do que o outro, se tem algum nódulo. Feito a lipoaspiração em todo o abdômen, podemos fazer, em alguns casos, se for necessidade, fazer a incisão, mostrando aqui a lipo feita e a lipo não feita. Está vendo? Você consegue ver já no transoperatório a diferença. Aqui nós vamos fazer a incisão, descolamento até o umbigo, tratamento da parte infraumbilical. Aí nós usamos uma técnica molhada. A gente infiltra essa área com soro fisiológico e adrenalina. Com isso eu promovo uma vasoconstricção, não causa sangramento. Equimose, eu te digo assim, se eu tiver em torno de 10% no máximo. No máximo. Depende da técnica, do tipo de cânula que você usa, da técnica que você usa, do tempo operatório, se a avaliação foi feita bem feita, se o paciente se ele tomou anti-inflamatório na véspera, tomou arnica na véspera, vai sangrar. Então tem N coisas que interferem no pós-operatório. Aqui mostrando a aplicatura dessa musculatura infraumbilical, essa aponeurose, aqui mostrando exatamente o fechamento das bordas mediais do músculo reto abdominal e infraumbilical. Exatamente. No abdômen clássico, a gente faz toda a musculatura. Aqui mostrando a tração e a ressecção desse excesso de pele infraumbilical. Vamos para o próximo. Aquilo ali vai ser mais ou menos o que vai sair. Eu marco, esse aqui vai ser. Sim. Aqui alguns casos de pré e pós. No caso de um homem. Aqui, colote bastante significativo. Nós temos desse paciente, por exemplo, 1,5 litro de gordura em cada lado.
Geralmente nós tiramos em torno de 3 a 4 litros numa cirurgia quando é o corpo inteiro, quando entra braço, dorso, abdômen, face interna de coxa, culote, face interna de joelho. Esse paciente nós tiramos 1,5 litro de cada lado. E ela hoje está assim. A calça dela ela leva para mostrar para a gente, cabem 2 dela hoje dentro da calça. E aqui mostra exatamente o que eu sempre falo. Lipoaspiração não trata celulite. Ela continua com sua celulite, está fazendo tratamento estético na clínica para tratar a celulite, enfim. Próximo. Sim. Aqui o abdômen clássico, outra cirurgia muito comum, vocês devem pegar isso no pós-operatório, na clínica de vocês, no trabalho de vocês, onde é feita exatamente a incisão, a parte do abdômen inferior, descolamento vai até no rebordo costal, o umbigo fica inserido na musculatura, é feito o reforço da musculatura supra-umbilical e infra-umbilical, tracionamento do excesso de pele, ressecção e sutura. Dá um clique aqui para mostrar. Aqui no filme. Dá um clique aí que ele vai entrar. A sutura interna. Nós suturamos a musculatura com pontos inabsorvíveis e aqui nós suturamos esse retalho com pontos internos, pontos de Vicril, e esses pontos são absorvidos. Esse paciente deve andar curvado de 20 a 30 dias, não pode andar ereto, esticado, deve dormir. Então, vamos passar o slide. Ele usa malha compressiva, e nós começamos a drenagem com 1 semana, 10 dias. Na lipoaspiração também, às vezes 5 dias começamos. Aqui em alguns casos de pré e pós, a cicatriz fica arqueada na parte infra-umbilical, infra-abdominal. Aqui um caso de mamas e abdômen, cirurgia combinada. Aqui um caso também de mama, colocação de prótese e também de abdômen. Aqui também assimetria mamária, com aumento de tecido mamário também, hipertrofia mamária com assimetria, pitose e abdômen. Abdômen completo, melhora das curvas corporais e também o perfil das mamas também. A mama foi tratada, assimetria e redução do volume e correção da pitose mamária. E o abdômen também, refeita a musculatura, lipoaspiração na região lateral, do dorso também, etc. Aqui o caso da rinoplastia, onde nós tratamos o nariz, a parte do dorso e a parte... Aqui nós vamos tratar esse paciente, a parte da ponta nasal e do dorso. Nós retificamos essa linha do dorso com projeção da ponta e melhor definição dessa ponta. As incisões são todas internas, feito o descolamento, onde nós vamos tratar exatamente essa estrutura cartilaginosa que dá o volume na ponta nasal e tratar essa parte aqui do dorso, aquelas pessoas que têm aquele nariz adunco, onde existe uma giba ósseo-cartilaginosa que dá um aspecto de um nariz mais grosseiro, que dá um aspecto de um nariz que deixa o rosto mais pesado. Então a gente consegue atenuar essas proeminências, dando um rosto mais suavizado, com uma aparência mais jovial e mais atraente no paciente. Sempre mexemos no osso em alguns pacientes, outros não. Podemos fazer a fratura, aqui mostrando o descolamento, o tratamento do dorso nasal é feito com escopro, é feita aqui a fratura de toda dessa giba, mostrando aqui a giba, ressecção da giba. Eu vou mostrar a giba saindo agora. Nós fizemos agora a ressecção dessa parte superior aqui. Eu vou mostrar agora a giba. Aqui feita a fratura da giba, a ressecção da giba e o pedaço aqui, que exatamente estava nessa posição, que dava aquele aspecto ondulado do nariz. Aí nós tratamos a ponta nasal e a gente consegue com isso melhorar a relação do dorso com a ponta nasal. Vou mostrar agora. Nós vamos raspa também, para raspar um pouquinho que ficou de excedente. Agora nós vamos promover o tratamento da ponta nasal. Isso não dói, viu, gente? O paciente está com anestesia geral, não dói. Próximo. Vamos próximo. Vou acelerar um pouquinho. Vamos embora. Aqui alguns casos de pré e pós. Pré-operatório com giba, sem giba, projeção de ponta, pré e pós. Ali também com giba. Aqui mostrando o pós-operatório desse paciente. Essa paciente fez face e nariz junto.
o pré e o pós, melhorando o contorno facial, o nariz também. Aqui outro caso de giba importante, com melhora do perfil, com melhora do ângulo, definição do ângulo. Na face jovem, o que define uma face jovem de uma face envelhecida, basicamente são algumas coisas importantes, como a pele, qualidade de pele, as proeminências, as angularidades faciais e os contornos bem definidos. Isso que define um rosto jovem e um rosto envelhecido. Em relação aqui a mãe e filha, mostrando exatamente essas alterações que acontecem no paciente com o rosto envelhecido, que é a perda das proeminências angulares, proeminência malar, perda do contorno da mandíbula, flacidez cervical, queda da cauda do supercílio, flacidez na pálpebra e também perda da qualidade de pele. Então, na cirurgia da face, a gente procura o quê? Restabelecer e definir esses ângulos e esses contornos, reposicionando as estruturas profundas. Essas estruturas profundas vão dar esse volume que dá o aspecto jovial numa paciente. Próximo. As incisões são feitas no couro cabeludo, na frente da orelha, atrás da orelha, e feito o descolamento, onde nós, com esse descolamento da pele, nós realizamos o tratamento dessas estruturas profundas, reposicionando essas estruturas profundas, que é a bolsa malar, a musculatura facial também, e a gente consegue melhorar o contorno e dar volume a esse paciente. Aqui mostrando o descolamento da face sendo feito e o reposicionamento daquela bolsa malar que eu mostrei, para a gente conseguir mais volume na região do terço médio da face, que dá o aspecto jovial. Com isso, diferentemente das cirurgias de face, que eram feitas antigamente, onde o cirurgião só trabalhava a nível de pele. Com isso, o resultado era muito artificial, porque ele não trabalhava nas estruturas profundas. Hoje, a cirurgia da face, nós trabalhamos estruturas profundas, musculatura e bolsas faciais, e trabalhamos a pele de forma dissociada, onde nós não trazemos nenhuma tração sobre a pele. Só o reposicionamento da pele e a ressecção dos excessos. Aqui mostrando, o último filme, aqui a face, nós fazemos a pálpebra também. Geralmente fazemos aqui a bolsa, aquelas bolsas internas, que nós fazemos, retirando as bolsas, e aqui a face sendo infiltrada. Pode ser feito com anestesia geral ou com anestesia local com sedação. É feita a incisão na região temporal, como eu falei, descolamento sendo feito. Uma coisa importante, ligada ao trabalho de você no pós-operatório, é o seguinte: como nós reposicionamos as estruturas profundas da face, nós damos pontos internos, muitas vezes esses pontos são confundidos com fibrose. E aí, se você não tiver conhecimento da técnica, você vai começar a trabalhar para tirar a fibrose, e quando você vê, você está tirando um ponto que está sustentando aquela estrutura, e a estrutura cai de volta, ou seja, você perde o resultado. Então é importante ter uma boa ligação com o cirurgião para entender aonde estão esses pontos que são feitos internamente, para que não se confunda como sendo fibrose, que não tenta trabalhar essa fibrose, vai tentar tirar essa fibrose, que na verdade você vai estar tirando o ponto que está segurando a estrutura que foi reposicionada. Ok? Então isso é importante. Lembrando que sempre que na face, essas fibroses podem ser confundidas com os pontos internos. Então tomar cuidado, caso de dúvida, ligar para o cirurgião. E aqui mostrando a tração da bolsa malar, o descolamento sendo feito, como eu falei, ó, esses pontos são feitos na face interna, nas bolsas, para a gente reposicionar a bolsa. O suco nasogeniano proeminente, que se faz preenchimentos, é causado pela queda da bolsa malar. E na cirurgia a gente reposiciona a bolsa e fixa a bolsa. Com isso a gente ameniza o suco nasogeniano e dá uma melhor condição. Vamos passar então. O tempo já está esgotado, eu não vou ficar muito mais tempo aqui mostrando esses filmes. Vamos. Vocês querem ver mais isso? Querem ver mais? Ele pediu. Então vamos, então continua lá. Vamos voltar lá. Porque me falaram por causa do tempo aqui, a pessoa está cansado. Então vamos voltar lá, então vamos. Só aquele filme a gente. Volta só o slide, se consegue voltar o slide. Pronto. Vou botar tudo de novo. Eles querem? Vamos ver. Não, esse aqui é o início do filme da face, na verdade. Aí porque ele voltou e começa tudo de novo. Vai passar o filme todo. Hã?
Tem como adiantar? Não tem. De filme não. Na pálpebra inferior nós fazemos a técnica transconjuntival, quando é indicada, onde nós incisamos a conjuntiva interna, não incisamos a pele e tratamos as bolsas de gordura. A gente não trata a pele. Quando o paciente tem excesso de pele ou flacidez de pele, a gente pode associar a transconjuntival, que o acesso é interno, com a retirada de pele. Pode associar também ao laser para melhorar a flacidez de pele. Mas geralmente hoje em dia nós não abordamos mais a cicatriz na pálpebra inferior a nível de pele, só interna. Com isso a gente diminui os problemas de retração, com alteração de fenda palpebral, que dá aquele olho redondo, aquele olho puxado, que dá um aspecto desagradável. Ali mostrando a incisão na parte posterior. Com laser? Olha, vou te falar isso aí. Nesse mundo capitalista, como nós voltamos aí, o laser, na verdade, ele não vai ser o fator determinante do processo cicatricial. A cicatrização é um fator biofísico-químico que independe do agente que você está. Você pode cortar com um bisturi ou com um laser, o processo cicatricial ele vai se desenvolver independentemente do tipo de material que você utilizou. O laser só vai diminuir um pouquinho o sangramento na incisão. Só. Mas como efeito de marketing, ele é fantástico. O doutor opera com laser, o doutor não opera com laser. Então isso como efeito de marketing, ele é fantástico. Não. O que vai determinar a cicatrização não é o agente, é a condição do paciente. E do ponto bem feito, você tem que tirar o ponto no tempo correto, na época certa. Isso. Também, logicamente. Então aqui mostrando, como eu falei, o reposicionamento da bolsa, nós fazemos toda a aplicatura na parte interna da face. Esses pontos são absorvidos, não precisam ser retirados. O descolamento todo sendo feito, a parte média. Após feito o tratamento dessas estruturas profundas, a gente vai fazer o quê? Se tiver gordura na região do pescoço, procedemos à lipoaspiração para tratar o excesso de gordura e também fazemos o reforço da musculatura do pescoço, a musculatura. Olha lá, só para terminar, mostrando aqui, olha como a bolsa subiu, olha. A bolsa estava aqui embaixo, olha. Com isso eu dei angularidade a essa face. Aqui é o outro lado. Então, quando eu faço esse reposicionamento, eu melhoro a angularidade facial, o que dá um aspecto jovem sem estigma. O resultado bom para nós é aquele paciente rejuvenesça, se sinta mais jovem, sem nenhum estigma, sem que ninguém diga que ele operou. Sem mudar muito, exatamente. O mais importante do resultado bom é você melhorar sem causar estigma nesse paciente. Ali, mostrando a lipoaspiração na região do pescoço, como eu falei, em alguns casos. Descolamento da face, mostrando a aplicatura de novo da bolsa, do outro lado. E agora nós vamos promover também a aplicatura aqui da musculatura do pescoço. Com isso a gente consegue melhorar a linha da mandíbula do paciente com essa aplicatura aqui na região do pescoço. Aqui nós vamos abrir agora o pescoço, após a lipo, vamos tratar a parte central desse músculo. Vamos reforçar aqui, como fiz na cirurgia do abdômen, eu reforcei a musculatura, eu aumentei o tônus muscular e na parte lateral também. Fazemos o reforço da musculatura, com isso eu melhoro o contorno cervical e o contorno da mandíbula desse paciente. Eu peço desculpa para vocês em relação à minha voz, que eu estava gripado, eu estava sem voz. Hoje que voltou um pouquinho, eu estou um pouco rouco. Eu peço desculpa aí pela rouquidão. Ali nós fechamos. Essa cicatriz praticamente não é percebida com o passar do tempo. É uma cicatriz inaparente. Aqui mostrando exatamente aquilo. Ó. Eu fechei a parte central e agora nós estamos fechando a parte lateral do músculo aqui. Fechei aqui no meio, agora eu estou puxando o músculo do ponto de vista lateral. Com isso eu melhoro esse tônus na região cervical e melhoro esse contorno cervical. Eu tirei a gordura, e agora estou tratando o músculo, depois eu vou tirar o excesso de pele. Com isso eu trabalho músculo, gordura e pele a nível de pescoço, conseguindo dar aquilo que os pacientes geralmente querem. Um pescoço retinho com melhora do ângulo cervical. Não, por enquanto pele nada. Estou só trabalhando estrutura profunda. Quando eu trabalhei toda a estrutura profunda, aí que eu vou trabalhar em pele. Vocês vão ver agora a tração da pele. Tá certo?
daqui a pouco vamos partir para a pele. Já fizemos a pálpebra, já fizemos tratamento da musculatura. Alguns casos fazemos alguma ressecção dessa musculatura, que é os MAS, é uma aponeurose da musculatura facial. E após feito isso, nós vamos tratar a pele, sem tração excessiva, é só reposicionamento e ressecção do excesso de pele. Então, hoje em dia, olha lá, mostrando a tração, perdão, a tração não, o reposicionamento da pele, retirada, marcamos aquilo que nós vamos tirar, nós sentimos aonde vai, sem tracionar demais, marcamos, damos esse ponto de bloqueio, e a partir desse ponto, nós posicionamos esse retalho todo, e vamos providenciar a ressecção de todo esse excesso de sutura dessa pele, sem nenhuma tensão, para que ele consiga ter um resultado, uma cicatriz de boa qualidade, sem estigma. Outra coisa importante, numa cirurgia de face, é você manter a linha, o pé do cabelo, a costeleta na altura correta, para que esse cabelo não fique lá em cima. O lóbulo da orelha tem que ficar solto. E aqui, essa linha de cabelo tem que ser preservada. Essa pele sem cabelo não pode entrar aqui, ser tracionada de forma errada, e essa pele sem cabelo entrar formando um degrau atrás da orelha, que isso também denuncia que foi feita alguma coisa nesse paciente. Então essa linha tem que estar preservada para que o paciente possa usar o cabelo preso e que não tenha nenhum degrau nessa região posterior da orelha, que é muito comum a gente ver também isso, que são estigmas. Então a linha tem que ser preservada. Aqui ressecamos a parte pré-auricular, na frente da orelha, depois vamos suturar, lembrando sempre que o lóbulo da orelha tem que estar solto, ele não pode estar tracionado e sendo colocado em uma posição adequada. Feitas as ressecções adequadas da pele, promovemos a sutura de toda essa pele, junto do couro cabeludo, na frente da orelha e atrás da orelha. E o paciente fica internado 2 dias no hospital, usamos dreno. No segundo dia de pós-operatório, tiramos todos o curativo, ele toma banho, lava o cabelo e vai para casa. Com 3 a 4 dias, começamos a tirar os pontos das pálpebras, com 5 dias a 6 dias, os pontos da frente da orelha, e o paciente com 5 a 7 dias começa a fazer drenagem pós-operatória. Começamos com drenagem manual, leve, e mostrando a sutura feita, toda a sutura, dreno, curativo, o paciente fica com esse capacete, e começamos a drenagem com 5 a 7 dias, e vamos fazendo aí em torno de 10 drenagens no pós-operatório. Próximo. Dreno só durante o hospital. No segundo dia eu tiro o dreno, refaço o curativo, e aí ele vai para casa depois. Vamos para o próximo. Só mostrar alguns casos de pré e pós, de face, a gente acaba. Aqui, bom, isso aqui é uma cirurgia nova que eu trouxe para vocês, é a cirurgia do Botox. O Botox é feito para tratamento da rugas de expressão na região entre os olhos, glabelar, frontal, periorbital. E quando nós fazemos a incisão para tratar a pálpebra, nós podemos, pela essa incisão, abordar essa musculatura e tratar definitivamente essa musculatura que dá essas rugas de preocupação, que o paciente precisa fazer Botox a cada 6 meses. Então, com isso, a gente consegue tratar definitivamente, do ponto de vista cirúrgico, essas rugas de expressão, e o paciente não precisa mais ficar fazendo Botox a cada 6 meses. Passou o filme ou não? Então, esse filme não passou, vamos para frente. Aqui alguns casos de pré e pós, mostrando exatamente a queda da bolsa malar, aumento do sulco nasogeniano, lipodistrofia cervical, com melhora, olha, mostra aqui o perfil, olha, melhora do pescoço, melhora da linha da mandíbula, terço médio, pé do cabelo preservado, lóbulo solto, linha do cabelo preservado. Outro caso também, mostrando flacidez muscular, gordura localizada, flacidez de pele, perda da linha da mandíbula, flacidez da região terço médio. Aqui é um pré e um pós-operatório, mostrando a melhora do contorno cervical, facial como um todo. Próximo. Alguns pacientes aqui pré e pós-operatório, pré e pós, melhora do pescoço, terço médio. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, o resultado para nós, que nós consideramos adequado, é esse paciente aqui e esse, por exemplo. Ele rejuvenesce sem nenhum estigma. Ninguém disse que essa paciente está operada, por exemplo. Aquela paciente também, ninguém disse que ela está operada. Logicamente que ela melhorou muito, mas sem estigmas. Isso que é um resultado bom para nós. Aqui outra paciente também, mostrando a parte cervical, o perfil, lóbulo solto, pé do cabelo, aqui o aspecto, a visão frontal, antes e depois. Esse paciente também mostrando exatamente aquilo que eu falei. A linha da mandíbula sendo refeita, melhora o contorno facial, melhora o aspecto do terço médio, as pálpebras também, mostrando aqui excesso de pele na pálpebra, superior e inferior, melhora o aspecto
aqui você vê bem na visão de frente, melhora do terço médio, melhora do contorno da mandíbula e o tratamento da região cervical também. Resultado, lóbulo solto, próximo. A equipe de suporte, para que a gente consiga dar um resultado mais satisfatório, é importante ter essa equipe, onde o esteticista vai entrar, fisioterapia, cosmetologia, as enfermeiras também trabalham, não só no ato cirúrgico, como também no pós-operatório, retirada de pontos, enfim, curativos. E o esteticista é importante no pré-operatório, no sentido de melhorar a condição de pele. No caso aqui da região da face, é bom que essa pele esteja hidratada, sem comedões, isso diminui o risco de infecção nas cicatrizes e no caso de dermatite também. Cuidado pós-operatório, retirada dos pontos, compressa gelada para diminuir o edema pós-cirúrgico. Drenagem manual, começamos sempre com uma drenagem manual, infravermelho, para diminuir a resposta inflamatória. Drenagem com máquina, nós utilizamos geralmente, no caso de lipoaspiração, a partir da 3ª sessão de drenagem. Na face também podemos usar a partir da 5ª sessão, de acordo com cada caso. Se o paciente tem uma resposta inflamatória maior, a gente aumenta, acelera o uso da dermotonia, ultrassom para as áreas de fibrose. E nas áreas de lipoaspiração, abdômen, que tem a coleção de seroma, nós não manipulamos, porque o seroma é causado pela lipólise. Então, se você manipular mais essa área, você pode aumentar essa lipólise com o aumento desse seroma. Então, o tratamento de seroma é punção, colocar peso e fazer um controle com ultrassonografia para ver a evolução desse seroma. E ele deve ser diagnosticado precocemente para que evite a formação da cápsula. Se formou uma cápsula, se é um seroma crônico, tardio, o tratamento é mais difícil e muitas vezes tem que reoperar esse paciente. Bom, no caso de fibrose eu falei, dermotonia e ultrassom, aí entra o tratamento de pele, com cosmetologia e proteção solar. No caso de hematomas, no pós-operatório já, no 7º dia ou 10º dia, fratura-se o coágulo de forma manual e tenta-se fazer a extração manual desse coágulo. E lavagem de soro, alguns casos podemos usar também. A equimose, que é aquela mancha escura, nós usamos substância trombolítica, nós usamos iridoide para acelerar o processo de absorção. Usamos sempre proteção solar, usar protetor solar, porque o paciente, se ele for exposto ao sol, essas manchas da hemosiderina podem se tornar manchas permanentes. E aqui, para terminar, em 96, 2005, para se envelhecer bem e saudável, é fundamental respeitar o processo natural da vida, mantendo-se sempre em constante mudança e com novos desafios. Quando se faz o que se traz prazer e satisfação, o tempo parece não ter fim, pois nos dá a sensação de plenitude. Compartilhar a vida é fundamental para o crescimento pessoal e profissional. Então, compartilhar conhecimento, compartilhar experiências é um fator importante para o nosso crescimento pessoal e profissional. Muito obrigado a todos. Obrigado, Dr. Charles Sá, pela palestra. Agora nós convidamos o Natércio Arruda, que estará fazendo uma singela